Massa, saudações! Olha a cara de felicidade do grande Mário Marra com a chegada de Sampaoli ao nosso galão. Vamos ter novamente um time que joga futebol assim, todos nós esperamos. E ó, Mário Marra deu uma aula como sempre, né, na análise da chegada do Sampaoli ao nosso galão. E eu trouxe esse corte para vocês aqui do programa Sport Center da parte da tarde aqui sobre a chegada de Sampaoli. E o Mário Marra, como sempre, desfilando aí nos comentários, dando aulas, porque é um grande comunicador aí, um grande comentarista, o nosso querido Mário Marra. Vamos conferir o que o Marra falou da chegada do nosso galão? Fica até o final para acompanhar, inscreva-se, deixa o seu like, quero deixar os créditos a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição do vídeo como créditos. Bora conferir aqui, massa, as análises, informações da chegada de Sampaoli no nosso galão. Tá de volta, massa! Bora, vamos lá! De volta com o Sport Center, temos os números dos técnicos do Galo desde o início da era SAF. O Filipão, 278 dias no cargo, um aproveitamento de 54,5%. Milito, 255 dias, 47,8%. E o Cuca, 243 dias como treinador do Galo, 57% de aproveitamento. O Filipão, ele já era o treinador antes da SAF, né? A SAF chega e continua com o Filipão. Vamos para Belo Horizonte, falar agora do Clube Atlético Mineiro. A Nath Andrade chega aqui no Sport Center. Fala, Nath, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para vocês no estúdio, boa tarde para o fã de esportes que está acompanhando. Eu estou aqui na porta da Cidade do Galo, onde lá dentro o Sampaoli já está dando o primeiro treino dele como oficialmente técnico do Atlético. Ele foi anunciado na noite de ontem, desembarcou hoje ali por volta das 11h30 aqui em Belo Horizonte. Ele chegou num voo particular, num hangar fechado, a gente não conseguiu pegar imagens, mas a assessoria do Galo conversou com ele, falou que está muito feliz de voltar, e ele foi um pedido em especial da torcida. O Galo chegou a olhar outros treinadores, mas a torcida fez muita questão da volta do Sampaoli, que passou por aqui em 2020, foi campeão mineiro, e na chegada ele fez questão de falar sobre esse carinho da torcida, como a gente pode ouvir agora. Por voltar aquí, bueno, también agradecer o cariño de la gente que se manifestó básicamente por las redes, así que mucha ilusión y ojalá que podamos hacer a Galo mucho más grande. Pois é, ele falou dessa volta, de fazer o Galo crescer, de fazer o Galo ser maior. Vocês falaram aí sobre o tempo dos técnicos no Galo. O Sampaoli, na primeira passagem dele, ficou 361 dias. Por muito pouquinho ele não completou um ano de Galo. E agora a ideia é que ele complete muito mais, já que o contrato dele vai até o final de 2027. E o primeiro desafio do Sampaoli no Galo já é um super desafio. Ele vai estrear no dia 11, no Clássico contra o Cruzeiro. Lembrando que no primeiro jogo, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético perdeu para o Cruzeiro por 2-0 dentro da Arena MRV. Esse jogo, inclusive, foi decisivo para a demissão do Cuca. E agora o Sampaoli estreia diante do maior rival com a missão de reverter esse resultado e também de melhorar a situação do Atlético no Brasileiro. O Galo está a 2 pontos só da zona de rebaixamento, está todo mundo entregando muito a esperança na mão do Sampaoli, que inclusive já conhece alguns atletas desse elenco. Ele trabalhou com Everson, trabalhou com Arana, trabalhou com Júnior Alonso, trabalhou inclusive com Vitor, que hoje é diretor de futebol, não está mais no campo, mas fez questão de ir ao aeroporto e receber o treinador, Marcela. Tá certo, Nath. Obrigada, então, aí pelas informações. Sampaoli já dando o seu primeiro treino nessa volta ao Clube Atlético Mineiro, assina até 2027. Mário Marra, então, ele disse sim. Estava faltando muito pouco, pelo que o Vinícius Nicoletti estava falando ontem à tarde. Ele disse sim, então eles conseguiram chegar a um denominador comum em relação ao seu salário. Tá todo mundo feliz, viu, Mário Marra? Você também? Sim. Foi... Todo mundo que eu disse, assim, os torcedores do Galo. Aí eu pergunto, e você também? Sim, sim. Hoje foi até tema do... Vou fazer aqui um merchan. Do podcast Futebol Nacional da ESPN, né, do Rolou Melão, Atlético e Fortaleza, com essa situação de troca de técnicos, né, de saída de técnicos. Marcela,
é inevitável para o torcedor do Atlético, assim, acho que é para qualquer torcedor, né? Tem coisas que o torcedor, assim, eu não estou feliz. Quando eu estive feliz? Eu estive feliz o ano passado. O ano passado eu disputei 2 finais, tudo. Como faço para me reconectar com o ano passado? Não tem jeito. O técnico está empregado, está feliz onde ele está, ok. E quando mais eu fui feliz? Nossa, eu fui feliz em 2021, fui campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Quem era o técnico? Acabou de sair. E aí, é normal que uma casa atrás ele pense, eu fui feliz também com o Jorge Sampaoli. Porque aquele futebol era um futebol encantador. E era um momento diferente do Atlético, era um momento, inclusive, diferente na humanidade, né? Era pandemia. Então, o torcedor, ele rapidamente fez essas ligações e encontrou ali do outro lado uma figura que disse sim, que topou. E que topou de uma forma, assim, rápida. Então, eu acho que o torcedor tem o direito de estar feliz. É óbvio que o desafio é muito grande. Quando a gente fala de Copa do Brasil, é um débito na conta de um 2-0 para o maior rival e o próximo jogo é fora de casa. Então, assim, o desafio é muito grande. Mas olhar apenas para o próximo jogo é uma burrice, assim, que não existe, né? Porque o ano do Atlético não termina no dia 11 de setembro. Até alguém pode querer que termine, mas tem conta para pagar até final de dezembro. Então vai ter que jogar outras competições e tal. E a possibilidade do Jorge Sampaoli colocar um pouco da sua identidade para um elenco de jogadores que são inteligentes, que têm cultura tática, que são vividos, que são grandes líderes, alguns ídolos dessa torcida, por exemplo, o Hulk é um ídolo dessa torcida, e é um cara que conquistou o título brasileiro, a possibilidade ela é real. O Hulk já trabalhou com diversos técnicos diferentes. Esses caras vão ter alguma dificuldade de assimilação? Normal que tenha. Mas é algo que impede de trabalhar? Não, acho que não. Então, acho que a tendência é o Atlético ter um final do ano melhor que o final do ano que eu esperava ter até a semana passada. Com o Cuca. Você pensa assim também, Jean? A expectativa que você tinha para o restante da temporada do Galo com o Cuca é diferente com a chegada do Jorge Sampaoli? Eu acho que sim. Por se tratar do Sampaoli, eu acho que a esperança ela passa a ser muito maior, né? Porque aí dependia um pouco também de quem ia chegar, de como o Galo ia resolver essa questão da saída do Cuca, que foi no momento que chegou um cara que também trouxe muita esperança. Agora, acho sim que é um técnico muito competente, difícil, de muito difícil trato, mas também acho que esse difícil trato não vai se manifestar, né, nos 4 meses restantes que a gente tem aí pela frente. Então, mas tem chão, é até a final de 2027. Tá? Exato. Tudo não, então tô dizendo, pode até ser que esse difícil trato se manifeste em 2026, mas para agora, acho que não. Então, acho que a tendência é de uma melhora. Vale lembrar, o Galo está a 2 pontos da zona de rebaixamento. É claro que é preocupante ou incômodo, mas também está a 6 de uma posição de possível Libertadores. E tem jogos a menos. E jogos a menos. Então, assim, na verdade, você ganha 2, 3 jogos, pronto, você já entra na briga por Libertadores. E acho até que, sobretudo, se houver a eliminação, que seria um resultado mais normal na Copa do Brasil, esse tem que ser o objetivo do Galo. O objetivo não pode ser, não vamos cair. Porque você olha para o elenco e você fala, cara, vamos brigar para ficar entre os times que vão à Libertadores. A Copa do Brasil, evidentemente, está numa situação difícil, mas é como eu falei, acho que não sei se foi aqui ou se foi no Linha de Passe, eu acho que a situação do Sampaoli agora, em relação à Copa do Brasil, é como o goleiro numa disputa de pênaltis. Ele só tem a ganhar, porque, na verdade, o problema foi jogar em casa e perder da maneira como o Atlético perdeu. A partir do momento que ele tem uma missão, não vou dizer impossível, mas uma missão muito difícil para reverter esse resultado e tudo mais, se ele conseguir, vira gênio, vira herói, cai ainda mais nas graças da torcida. Se ele não conseguir, a eliminação não vai ter sido culpa dele, evidentemente. Tem isso. Aí ele chega acompanhado de 4 membros da sua comissão, que é o Pablo Fernandes. Esse é aquele? Aquele. Marcos Fernandes, Diogo Meschini e também o Gabriel Andreata, que é o gerente, né? O Diogo Meschini é auxiliar técnico, o Marcos Fernandes é analista. E o Pablo Fernandes é o preparador físico. Vocês lembram? Mas tem uma coisa que eu quero voltar a falar sobre o Jorge Sampaoli, que não foi dito por mim, foi dito pelo Fábio Santos, em uma entrevista ao Mundo Menezes, ao Eduardo de Menezes. E eu quero colocar para vocês.
São Paulo eu fiquei 4 meses dando bom dia pra ele. Aí depois do 4º mês eu desisti, pô. Ele não dava bom dia. Ele olha pra você e não fala bom dia, cara. Eu falei, cara, o que esse baixinho tá arrumando, cara? Eu falei, não é possível, cara. Eu falei, não, eu vou insistir. Os caras já tinham largado com 15 dias. Eu falei, eu não falo mais com esse baixinho. Eu insisti ainda, 3, 4 meses. O cara não me dava bom dia. Sério? Eu falei, não é pessoal, é dele mesmo isso. Aí tinha dia que ele chegava legal pra caramba e contava história. Eu falei, puta, agora ele vai. No outro dia, falava com ninguém, só xingava. Chega a ser engraçado de tão insuportável que ele é, cara. Chega a ser engraçado. Você fala, esse cara ele deve estar de sacanagem, não é possível. Ele não dura nos lugares porque é muito desgastante o dia a dia dele, cara. Ele é muito bravo, né? O dia a dia dele é muito desgastante. Você chega, você sai do treino, sai energia lá embaixo, irmão. O cara suga tudo. Maravilhoso isso. Vocês lembram da história também que ele fala do Alan? Que ele fala assim, eu já vi coisa feia na minha vida. Mas olha esses lances aqui, pelo amor de Deus, eu chorei assistindo. Bom, mas esse é o Jorge Sampaoli. Não dá, é difícil conviver com ele, pode ser que seja, mas o Galo está acreditando que ele vai ficar lá até o final de 2027. E aí é engraçado também nós vermos o Fábio Santos falando sobre isso. Eu lembrei, inclusive, do Carille. Lembra do Carille que ficou bravo que alguém não tinha dado boa tarde para ele? Em um jogo de futebol, isso em 2000, faz tempo. Mas o Fábio Carille tinha esse mesmo problema, eu fui dar boa tarde para o treinador tal, e ele não olhou para mim, ele não me deu boa tarde. Era o Diego Aguirre? Eu acho que era o Aguirre, era um estrangeiro, com certeza. E tem uma coisa assim, gente, o Jorge Sampaoli vencendo, ninguém quer saber se ele vai estar dando bom dia, boa tarde, boa noite, ele não quer saber de nada. Vencendo, o torcedor está lá aplaudindo, abraçando ele, feliz da vida, e os jogadores também estarão felizes com as vitórias. E aí, não é, Mário Marcos? E aí vai... Sou muito disso não, mas vou fazer. Parabéns para a forma inteligente que a comunicação do Atlético envelopou o produto. Porque, assim, essa entrevista rodou, né, em Belo Horizonte, entrevista do Fábio Santos, outras diversas entrevistas, o questionamento da falta de bom dia, de não ser um cara dos mais simpáticos no dia a dia, isso tudo rodou e ficou conhecido. A direção do Atlético, em algum momento, falou, alguns diretores falaram sobre essa situação do Jorge Sampaoli. E aí, quando o Atlético vai anunciar o Sampaoli, o que ele faz? 20h50, boa noite. Só isso. É autoexplicativo. Você já sabe que dali vai sair alguma coisa. E depois, os vídeos dando bom dia, bom dia, bom dia e tal. Eu acho que isso foi uma forma de... Vamos virar essa página com bom humor, para a gente começar uma nova relação... tendo vencido as etapas anteriores, sem ficar com rusgas num processo de identificação entre as pessoas desse relacionamento. Então, acho que foi inteligente a forma. O mais legal de todos, essa quase ninguém vai saber. Acho que a estreia dele foi num jogo em Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes, contra o Vila Nova. E tinha uma mesa, dessas mesas de plástico, de bar, que era assim, onde ele... ficou ali, às vezes, encostado e tal. E a comunicação do Atlético colocou uma foto do estádio, sem falar nada, com aquela mesinha vermelha de bar lá perto do banco de reservas. Isso todo mundo entendeu, todo mundo da coletividade atleticana tinha entendido também do que se tratava. Então, a ligação foi muito boa e eu acho que essas coisas são muito boas também para os cliques, clique sadio da comunicação dos clubes. O Fábio também foi bem, né? A maneira como ele fala o bom dia. Eu esperei 4 meses ainda para dar... Não, é bom, porque ele fala com humor, assim, sem ranço, sem rancor e tudo mais. Mas é engraçado, né? E é um pouco, assim, da personalidade do Sampaoli. O Sampaoli, para mim, é um daqueles caras que, olhando para as escolhas dele técnicas, para o que ele é como treinador, se o trabalho de treinador, e a gente falava há pouco que o Ancelotti diz exatamente o contrário, mas se o trabalho de treinador se resumisse única e exclusivamente à questão tática de montagem de time, de escolha de peças, de fazer o time se movimentar de uma maneira correta, eu acho que assim, o Sampaoli seria bem maior do que ele é, assim, como treinador de futebol. A questão é que, claro, ser técnico de futebol talvez seja uma das profissões mais multidisciplinares que existem, né? Porque tem uma série de coisas que você tem que ser bom para ser um treinador completo e tal. Talvez falte esse aspecto pessoal para o Sampaoli, que também é um aspecto que no Brasil acho que acaba contando mais, né? Essa coisa do jogador estar mais acostumado com um tipo de relação que é mais impessoal. Então, pega os técnicos do passado, sei lá, o Fábio Capello, por exemplo.
O Fábio Capello disse que era uma figura meio intragável, muito difícil, chato pra caramba. Mas também o jogador não queria saber muito dele, não precisava ter essa relação. A gente usa muito o termo paizão aqui, né? Que o Ancelotti é, de certa maneira, né? Mas alguns são e outros não são. E a gente vê que em outros países talvez isso não seja muito exigido, ou não tenha uma importância tão grande. Tenho certeza que na Alemanha não é assim, quer dizer, os caras não precisam disso. É uma maneira diferente, culturalmente, de lidar com as pessoas. Você não precisa ter essa coisa mais próxima o tempo todo, que aqui, de fato, acho que muita gente exige, gosta de ter. E o Sampaoli, pelo jeito, né, pelo relato do Fábio, mas não só pelos relatos do Fábio, por todos os outros relatos que a gente já ouviu, de fato é um cara de difícil trato no dia a dia. Ele gostava dos meninos lá do Santos, né? As crianças que ficavam por ali. Ele sempre tinha uma amizade com os meninos entravam no centro de treinamento e conseguiam conversar com o Jorge Sampaoli como poucas pessoas conseguiam. Isso aí, Massa, não precisa dar bom dia, meus amigos. Precisa ter um trabalho que tem consistência, que tenha qualidade, é o que o Sampaoli tem bastante. É lógico que algumas coisas, né, o Sampaoli realmente precisa melhorar, né? Algumas coisas podem extrapolar, que algum jogador acaba levando aí pro pessoal, né? A divergência de cultura argentina com brasileira, né? Às vezes tem algumas coisas ali que os argentinos às vezes é um pouco mais ríspido, o brasileiro, né, gosta daquele jeitinho, né, gosta de ser bem tratado. A gente sabe como é que é o povo brasileiro, gosta de ser bem tratado, então, mas pelas declarações de Alonso e outros jogadores aí, já deixou claro que o importante é que o trabalho tenha qualidade, é que o trabalho tenha consistência, e isso o Sampaoli tem de sobra para dar ao nosso galão. Agora, resta a pergunta: necessito de reforços? Sim, Massa, o Galo precisa de reforços, mas janela tá fechada. Como é que faz? Vai contratar free agent? Vai contratar jogador que está livre no mercado? Não sei, pode ser uma estratégia que o Galo e Sampaoli possa adotar, tendo alguns nomes aí interessantes, mas a gente sabe que os de mais qualidade já estão empregados, né? Isso aí a gente já sabe. Mas quem sabe ele é aquele volante que o Galo tanto precisa. Vamos ver as movimentações de mercado com o Sampaoli, mas 2026 pode aguardar, galera. Vai vir pesado e vai vir muito forte. Mas é isso, Mário Marra tá muito feliz, dá para notar aí que tá feliz com a escolha, tá feliz com a volta de Sampaoli e que tava muito triste aí também com o futebol jogado do Galo, né? Todos nós, quem não tava, né? Mário Marra, um grande atleticano, sempre representa a massa, e eu trouxe esse corte aqui porque sabia que a massa ia curtir. Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal. Para mais conteúdos do Galo, ative as notificações do sino e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Dali Galão, vamos Sampa, vamos Galo!